1 Coríntios, no capítulo de número 2, vou falar umas coisas profundas. Capítulo de número 2, meu Deus, diz assim: meus irmãos, eu fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque não me propus saber coisa alguma entre vós senão Jesus e este crucificado. Estão acompanhando? Digo amém. Versículo 3: estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Minha palavra e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não fosse apoiada, sustentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Esta nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, não teriam crucificado o Senhor da glória. Vamos por parte? Fica aberto aí, fica marcado, olha para mim. Eu queria que você compreendesse o que Paulo está colocando aqui. A igreja precisa ser embasada no Espírito, e nós estamos num processo de isto ficar muito, mais do que muito claro, consciente, porque a igreja passou por uma metanoia nos últimos 30 anos. A modernidade, a tecnologia, a facilidade, enfim, a liberdade também, porque eu sou do tempo que quando se carregava uma Bíblia na mão, as pessoas riam, faziam chacotas, as pessoas zombavam, as pessoas tiravam palha, as pessoas ofendiam até mesmo. Lá vai o aleluia, desodorante do crente, a Bíblia debaixo do braço. Você talvez nunca tenha nem ouvido isso na vida, né? Mas 30 anos atrás isso era comum. O crente era tido como um alienígena, um ser de outro planeta, e na verdade ele não desse, do novo, né? Da nova terra. É o que a Bíblia me diz, nova terra. Mas esta igreja, com todas essas características, era uma igreja embasada, e tinha que ser embasada no Espírito Santo. Paulo era um doutor, irmãos, Paulo era um doutor. Se eu posso dizer que Paulo era o cara, ele era um doutor, ele tinha conhecimento. Ele não foi levantado como o último dos apóstolos para preencher o espaço que Judas tomou, que Judas deixou, aliás. Por acaso, ele foi escolhido a dedo por Deus. Já falei isso aqui. Nós não vivenciamos as leis judaicas por causa de Paulo. Nós não estamos sujeitos a comida, bebida, dias e a coisas judaicas, porque Paulo quebrou esses paradigmas e esclareceu esses fenômenos que a transição do primeiro para o segundo testamento precisava. Ele esclareceu com muito conhecimento. Ele era um cara muito articulado. Dos apóstolos, ele era o doutor, ele era o professor dos outros 11, em termos de Bíblia Sagrada, em termos de primeiro testamento, em termos de conhecimento. Ele era um doutor. Tu vê que quando ele pediu alguma coisa que estava faltando onde ele estava, ele pediu: me traz a capa e os pergaminhos. O homem vivia lendo, vivia escrevendo, isso já preso, já velhinho. Ele chegou a passar e ver: me traz a capa e os pergaminhos. Era um homem que lia, um homem douto, um doutor. E você olha para um doutor e diz: se eu não fiz conhecer para vocês as coisas de Deus, as revelações de Deus, na sabedoria humana, na minha sabedoria, mas no poder do Espírito Santo. Eu não estou menosprezando o conhecimento, eu não estou menosprezando a sabedoria, eu não estou menosprezando essas coisas, pelo contrário, eu sou apaixonado por aprender e crescer e ouvir. Mas Paulo não priorizou essas coisas, ele não priorizou a capacidade humana, ele priorizou a capacidade do Espírito no ser humano.
Alguém está aí? A igreja precisa entender isso, você e eu precisamos entender isso. Nós precisamos voltar à prática da dependência do Espírito Santo. Não existe igreja cristã sem o Espírito Santo na vida do cristão. A igreja se qualificou na metodologia, na capacidade, em todos os meios humanos, da mente, da emoção, do sentimento, do conhecimento e das preparações e tantas outras coisas, de tantas outras formas, e foi esquecendo do Espírito Santo. Sabe por que as pessoas têm problema com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, eu vou usar uma linguagem de crente aqui, tá? Tem um preço a ser pago. O Espírito Santo, irmãos, tem um preço a ser pago. Um preço que é pago com o tempo. Diga, um preço que é pago com o tempo. Precisa se dar tempo. E hoje tempo tem. Mas onde é que está o tempo das pessoas? No Face, no tablet. Porque as pessoas não têm tido, não têm dado. O Espírito Santo não tem outro caminho. Não tem nada. Não é oferta. Não é dinheiro. Não é sacrifício material. Irmão, você pode se matar em trabalhar no reino, nas coisas da igreja. Isso não ministra o Espírito Santo na sua vida. Uma das primeiras coisas que eu falei para o pastor Edésio, quando ele começou a trabalhar comigo, disse: pastor Edésio, tu vai, corre, visita, e ora, expulsa demônio, ora por enfermo, e corre, busca e leva. Eu digo: isso aí só está saindo, filho. Onde é que está entrando? Porque a gente às vezes se confunde com um monte de coisas boas fazendo para Deus, mas nós estamos nos esvaziando para encher. A melhor metáfora para você entender é que nem carro. Tem que parar, tem que conectar e tem que abastecer. É que nem teu celular, é uma maravilha, tu faz um monte de coisa com ele, mas daqui a pouco tem que parar, tem que conectar e tem que carregar. O crente não é diferente. O problema é que o crente não tem essa consciência. Paulo disse: eu não vim pregar para vocês com sabedoria humana. Eu não fiz a fé de vocês ser estribado em sabedoria humana. Vamos ver? Olha de novo. Versículo 4. Para minha palavra, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder e do Espírito Santo. Alguém está aí, não? Para que a vossa fé não fosse apoiada, sustentada apenas na sabedoria, mas no poder do Espírito Santo. Alguém está aí, irmão? Sem Espírito Santo, você está incompleto, incapaz. Você vai ver aqui alguma coisa comigo aqui. Vamos ler para frente. O versículo de número 9. Como está escrito, diz Paulo: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Quem está aí, irmão? Olha o versículo 10 dizendo: porque o Espírito penetra todas as coisas e até a profundeza de Deus. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, presta atenção, para que conheçamos as coisas que nos são dadas por Deus. Você não está entendendo, mas vai entender. Ele começa dizendo: é por isso que está escrito que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração humano não entendeu as coisas que tem preparadas por Deus para aqueles que amam a Deus. Existem coisas que Deus tem para a vida de cada um,
Cada um de nós tem coisas. Mas que coisas, pastor? Eu vou abrir um parênteses, eu não posso falar de coisas, porque para um empresário ele tem grandes negócios preparados. Ou você pensa que não? Tem coisas no segmento daquele que é profissional, em qualquer segmento de profissional, em todos os segmentos, na sua existência, que já está escrita nos livros que nós já lemos, Deus tem coisas preparadas para manifestar, para te dar. Irmão, quando eu estava meditando sobre isso, eu fiquei pensando, por que só foi descoberto energia elétrica há 100 anos? Se o mundo tem 2000 anos, por que não foi no ano 1000, no ano 1100, ou 1050, ou no ano 900? Porque já se tinha todo conhecimento daquela época. Por que as coisas aconteceram em determinadas épocas? Por que só veio a tecnologia na nossa geração? Como se fala, nós temos mais informação que um faraó do Egito tem. Por que chegou até nós esse tempo de liberação, cumprindo o propósito de Deus para a volta de Jesus? Todos esses homens que você pensa que descobriram todas essas coisas maravilhosas que nós usufruímos hoje, como a energia elétrica, e tantas outras coisas de medicina e tudo mais, isso é sobrenatural, pessoal. Não pense que foi a capacidade humana que descobriu essas coisas. Pastor, por que o senhor está pensando? Eu não estou pensando, eu tenho certeza, absoluta certeza. Onde é que o senhor tem base disso? Eu tenho base disso com o povo de Israel no deserto. O que eles fizeram 400 anos? Escravo, tijolo, palha, barro, tijolo, palha, pirâmide. Barro, tijolo, palha, pirâmide. Barro, tijolo, palha, pirâmide. Barro, tijolo, palha, pirâmide. O gurizinho ia para a escola, o que você faz? Eu pego barro, tijolo, palha, pirâmide. 400 anos, barro, tijolo, palha, pirâmide. Só trabalhava com barro, com palha e pirâmide. Não fazia outra coisa. Não, nós estamos falando de 400 anos. Morreu o pai, morreu outro pai, morreu o avô, ele nasceu, e foi nascendo, e foi morrendo, e foi nascendo, e o filho só fazia tijolo, palha. De repente eles estão no deserto, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus queria construir um tabernáculo, mas precisava de ourívides, tecelão, costureiro, pintor, a pessoa que fazia perfume, pessoa que fazia tinta, pessoa que fazia armação. Precisou de profissionais. E não tinha Senai nem Senac no deserto. O que fazer? Chapolin não existia. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, e de um dia para o outro, está lá na sua Bíblia, irmão. De um dia para o outro, os caras se tornaram ourives, se tornaram pedreiro, carpinteiro, pintor, construtores. Eles construíram um tabernáculo, ficaram especialistas. Eles nunca estudaram, nunca ouviram, só faziam tijolo e barro. Eu não sei se você está entendendo o versículo que você está ouvindo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Por quê? Porque é uma revelação peculiar à sua vida. E esta revelação peculiar para a sua vida é para o seu negócio, é para os seus filhos, é para a sua empresa, é para o seu emprego, é para a seção que você trabalha, é para o seu casamento, é para tudo que envolve a sua vida, até politicamente, como temos aqui pessoas em todos os segmentos, advogado, médico, descobrindo, é quem projeta, é em todo o segmento que eu não posso mencionar aqui e nem mensurar. Mas elas só acontecem, aqui que entra o fato, não é inteligência humana, não é capacidade humana, é sobrenatural. E diz aqui a Bíblia, os olhos não viram, aqueles judeus no deserto não viram, os ouvidos não ouviram, eles nunca ouviram, e não entrou no coração deles o conhecimento que eles receberam, não entrou no coração humano o que Deus tinha preparado, mas veio sobre eles por causa do Espírito Santo. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você compreendesse isso. Eu queria desmistificar a cultura religiosa que está sobre o povo evangélico do Brasil, de achar que Espírito Santo é arrepio e chu. Não tenho nada contra arrepio, não tenho nada contra chu.
Domingo passado foi pregado, Gidalto pregou. Eu sei que cair não é manifestação do Espírito Santo. Eu também concordo com isso. Não é porque cai que é manifestação, mas também não é porque que cai é que não é. Pode cair também na manifestação, como ele próprio disse, já foi levado embora. Nós tínhamos reunião que as pessoas eram levadas embora, caía na unção. Mas nós restringimos a manifestação e o envolvimento com o Espírito Santo a arrepio e cair. E algumas poucas profecias e algumas poucas manifestações de e algum reteté que alguém tem, e achamos que o Espírito Santo é algum tipo de arrepio ou alegria dentro do culto. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele está e quer e vai e se mover na sua vida, em todos os segmentos da sua vida. Ele está envolvido em toda a sua vida. Ele quer te revelar, ele quer te mostrar, ele quer te dizer, ele quer te guiar, ele quer te capacitar. Ele não foi mandado para ter alguns tipos de manifestações na hora do culto. Não, querido. A igreja evangélica fez do Espírito Santo um mover, um tremer, alguma coisa que acontece no culto e só. Não, o Espírito Santo é teu guia, ele revela. Presta atenção, leia comigo de novo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que Deus, porém, revelou a nós pelo seu. Tem um ponto aí na sua leitura, presta atenção. Deus revelou a nós pelo seu. O Espírito Santo que você busca é o Espírito Santo que vai te dar direção, orientação. Por que eu comprei isso? Porque não perguntou ao Espírito Santo. Por que eu vendi? Porque não perguntou ao Espírito Santo. Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Porque não conversou com o Espírito Santo. Por que eu não aproveitei para me desfazer? Porque não conversou com o Espírito Santo. Por que eu fui? Porque não conversou com o Espírito Santo. Por que eu não voltei? Porque não conversou com o Espírito Santo. Por que eu entrei nesse casamento? Porque não perguntou para o Espírito Santo. Por que... Você está entendendo, irmão? Todas as decisões importantes que geram circunstâncias boas ou ruins, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que o coração humano não sabe, e são reveladas pelo Espírito Santo. Mas você precisa ter ele, comunhão e relacionamento. Se você não tiver comunhão e não tiver relacionamento, como é que você vai falar? Presta atenção, a Bíblia não está aqui por acaso. Cada palavra tem um motivo muito importante para estar aqui escrito. Ela diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Deus já tem preparado. Não é, pastor, está falando da eternidade. Não é eternidade, estou falando desta existência. Irmão, se fosse para ir para a eternidade de qualquer jeito, eu já tinha te levado. Você tem algo para cumprir aqui, querido? Meu irmão, tu está vivo. Você está viva porque tem algo para cumprir. E você não vai cumprir com a tua força e nem sozinho. Você vai cumprir com tudo que Deus já tem preparado para você. Queria que você entendesse o que você está ouvindo. Era o momento da ceia. Era o momento da ceia. Era o momento da entrada triunfal. Era o momento em que Jesus seria ovacionado. Hosana, o que vem em nome do Senhor. Jesus chama os discípulos e diz: olha, vocês vão falar com um homem, ele está em tal lugar. Os discípulos nunca viram, nunca ouviram, não sabiam quem era. Ele está em tal lugar, lá tem um jumentinho e tem uma jumenta. Desamarra o jumento e traz. O homem vai perguntar: para quem é? Diga: é para Jesus. Porque já estava preparado. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ninguém sabia onde estava, mas o Espírito disse: manda falar com aquele homem, tem um jumentinho. Já estava preparado. E daí Jesus subiu no jumento, 0 quilômetro, nunca tinha sido montado. Porque os filhos de Deus têm que andar em 0 quilômetro. Quem recebe? Quem recebe? E ele subiu no jumento e entrou. E foi ovacionado: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas quem falou daquele jumento, irmão? Foi o Espírito. Foi o Espírito. Você tem ideia de quantos bons negócios, boas coisas estão preparadas para a tua vida? Ou quantos livramentos que Deus tem para a sua vida?
É isso que você tem que entender. Mas Deus tem preparado para aqueles que o... Aqui está o segredo. Ah, pastor, eu amo a Deus. Ama. Eu vou me valer da música do sertanojo lá. 10% para Deus e 90% para o celular? Vou me valer da música. Se ama Deus, o teu amor não é demonstrado com palavras. Aliás, nenhum amor é demonstrado com palavras. Amor é demonstrado com comportamento. Quando a Bíblia diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu o coração do homem que Deus tem preparado para a tua vida, para aquele que ama Ele, é que você dá tempo para Ele. E você diz: Espírito Santo, ministra a minha vida, enche a minha vida, opere minha vida. Espírito Santo, vem lá no teu quarto secreto, como já foi pregado. Fecha a porta do teu quarto e ora. E quando você está lá orando, Ele vai te falar, Ele vai te ministrar, Ele vai trazer direção, vitória e livramento. Porque às vezes não é que Ele vai te dar grandes vitórias, mas só se te dar o grande livramento, isso é uma bênção, irmão. Já está caminhando. Alguém está aí, não? Não é que Ele vai te dar grandes vitórias, mas se Ele te der um grande livramento, já é uma coisa extraordinária. Não entra nesse negócio, não fecha isso, não fecha aquilo, e vem aquele mover de dentro para fora, dentro do teu coração, e você é livre, você é livre. Como é bom ter comunhão, irmãos. Como é bom aprender a ouvir. As pessoas ficam lutando com suas próprias forças, com suas próprias capacidades. E Paulo disse: eu não preguei o evangelho sobre sabedoria humana, porque eu não queria que a fé de vocês fosse estribada, apoiada em sabedoria humana. Metodologia é boa, neurolinguista é bom, coach é bom, tudo são ferramentas boas, que podem ser até usadas pelo Espírito no momento certo. Mas você foi projetado, Deus projetou a igreja, Deus projetou a sua vida para se mover debaixo do poder da unção do Espírito Santo. E isto é algo ímpar, isto é algo uno. Não é a igreja que é cheia do Espírito, é você. Não é o prédio, não é o ambiente. Pessoas se mobilizam em lugares que estão acontecendo aquilo que se chama de avivamento. Eu fui, experimentei, já fui em Catfire 2 vezes, Canadá. Já fui em Colômbia, Ricardo Rodrigues, 2 vezes fui em Colômbia por causa disso. Eu experimentei aqui em movimentos que aconteceram no Brasil, e teve outros grandes famosos como o Pensacola, e as pessoas vão e vêm, bom, aleluia, maravilha. Mas compreenda uma coisa, isso são experiências, nada vai substituir. Entra no teu quarto e fecha a porta, dá tempo, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer que eu use a metáfora? Quem já foi apaixonado pelo namorado, quem já foi apaixonada pela namorada, por isso quem já foi, porque tem gente que diz que não ama mais, né? Isso é uma mentira, nunca amou. Quem ama, ama. Mas você que é apaixonado, apaixonada, aquele momento do namoro quando é novo é a coisa mais linda do mundo, né? O cara tem que entrar no quarto do irmão, da irmã, dizer: desliga aí, você vai dormir, irmão. Olha que hora é da madrugada já. A paixão é coisa linda. É disso que a Bíblia está dizendo. Daqueles que lhe têm desejo de estar com Ele, de passar tempo com Ele. O Espírito vem, conecta a tua vida, te dá sabedoria, te dá capacidade, te mostra, te revela, e faz a sua vida uma vida poderosamente abençoada. Alguém está aí, irmão? O que você tem feito? Quero só concluir. 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos, está aqui a revelação, querido, as coisas que nos são
dadas por Deus. Quem te revela os teus direitos e tudo que Deus tem preparado para a tua vida é o Espírito Santo. Ele é que te mostra, Ele é que enche o teu coração, Ele é que te coloca limites, Ele é que te leva a lugares altos, a andar, a caminhar. É Ele que faz. E não tem outro caminho, querido. É orar, orar, orar. Eu não estou aqui afirmando que quando você está orando, tudo vai acontecer naquele momento. Não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que quando você está orando, você está buscando, você está depositando. E no momento certo, você vai estar recebendo. Isso precisa ser dito. Porque as pessoas às vezes dizem, mas eu fiquei 1 hora de joelho. Não vi nada, não ouvi nada, simplesmente fiquei ali. Você depositou, querido. Determinado momento, em algum negócio, na tua casa, na tua vida, no caminhar da tua vida, no dia a dia, durante a semana, Deus te fala claramente, porque tem um depósito lá. Ele vai ministrar o teu coração, e você vai ter bênçãos, vai ser livre ou vai ter vitórias, porque Ele é um Deus que faz e cumpre. As coisas que Deus tem para te dar é revelado pelo Espírito, é ministrado pelo Espírito, é alcançado no Espírito. Igreja não vive de método, ela vive do Espírito. Fica de pé no seu lugar.